O planeta Terra é enorme, cheio de peculiaridades, ecossistemas e lugares escondidos. Nosso mundo é tão grande que ainda hoje existem locais pouco explorados e com muitas coisas para descobrir. O fundo dos oceanos, as geleiras, além de diversos outros locais da natureza, como florestas e montanhas. Se a gente não conhece sequer áreas que estão mais próximas da gente, imagina o centro da Terra. Então, prepare-se, pois no vídeo de hoje nós vamos fazer uma viagem ao centro da Terra. Então, eu preciso da ajuda de vocês agora, pois o canal está bem no início e se vocês se inscreverem aqui embaixo e deixarem o like, vão ajudar demais o canal a crescer nessa etapa que é bastante difícil. Tá legal? Muito obrigado! Hoje vamos fazer uma viagem ao centro da Terra. Quer dizer, vamos o máximo que der. Vamos até onde o ser humano já conseguiu ir. Ao longo da história, a humanidade já demonstrou gostar de construções debaixo da terra. Pegue como exemplo antigas catacumbas e casas construídas sob o solo, e alguns exemplos mais modernos como metrôs e estradas. Todas essas coisas são construídas e pensadas para funcionarem bem nessas condições. Porém, por mais que elas estejam embaixo da terra, essas construções ainda assim estão muito próximas da superfície terrestre. Existem outras coisas em um nível de profundidade muito maior aqui no globo terrestre, e é isso que nós vamos ver agora. Chegar ao núcleo da Terra não é uma tarefa nada fácil. A Terra possui diversas camadas e, à medida que você vai avançando essas camadas, vai ficando cada vez mais difícil de se avançar. Na verdade, no núcleo em si, é impossível de se chegar, pelo menos nos dias de hoje. São basicamente 3 camadas, a crosta, o manto e o núcleo. Essas camadas fazem um total de 6.360 quilômetros. Bom, começando pela camada mais superficial, encontramos a crosta, uma camada que tem sua profundidade de 5 até 70 quilômetros. A crosta é composta principalmente de rochas, magnésio e alumínio, tudo isso em estado sólido. Bem, logo após essa camada temos o manto. O manto se divide em 2 partes, superior e inferior. Essas 2 partes são compostas por materiais em estado líquido. Isso se deve ao calor que vem do núcleo, que faz também com que a temperatura chegue a 2.000 graus Celsius. Essa camada fica a 30 km abaixo da camada anterior, a crosta. A profundidade do manto pode atingir de 900 a 2.000 km. Indo adiante, após o manto, temos finalmente o núcleo. O núcleo é dividido em externo e interno. Sua temperatura pode chegar a nada mais, nada menos que 6.000 graus Celsius. O núcleo externo é praticamente líquido, já o núcleo interno é sólido. Essa camada tem a espessura de 3.400 quilômetros. Bom, e quando se atinge o centro do núcleo, ou seja, o centro da Terra, já estamos falando de uma profundidade de 6.370 quilômetros. Sobre a questão do acesso a essa camada mais profunda, não é apenas a questão da distância, mas também passar por todas essas camadas e enfrentar suas temperaturas extremas. Acredito que agora ficou um pouco mais claro por que nos dias de hoje é impossível um ser humano chegar ao centro da Terra. Sim, imagina um ser humano perfurando todas essas camadas e enfrentando todo esse calor. Com certeza não iria muito longe. Bom, apesar disso, seguindo seu ímpeto exploratório e de curiosidade, o ser humano já tentou sim escavar as camadas da Terra.
Agora que você já tem uma noção melhor de como são as camadas da Terra, vamos partir para a nossa escavação. Os primeiros 100 metros. Bem no início da escavação, você vai encontrar túmulos e covas que costumam estar até 2 metros da superfície. Cavando mais um pouco, além de 6 metros, começamos a encontrar metais e outros cacarecos e artefatos. Geralmente, os detectores de metais conseguem investigar até essa distância. Abaixo dos 12 metros, conseguimos encontrar, por exemplo, as tocas do crocodilo do Rio Nilo. Sim, os crocodilos que vivem no Rio Nilo constroem suas tocas a essa profundidade. De 20 metros para baixo, encontramos coisas como as catacumbas de Paris. Caso não saiba, as catacumbas de Paris se tratam de uma rede de túneis que atingem mais de 300 quilômetros de extensão e que ficam abaixo de Paris. Nesses túneis, ficam cerca de 6 milhões de esqueletos humanos. Aos 40 metros, já estamos na profundidade da piscina mais funda do mundo, para efeito de comparação. E, aos 100 metros, chegamos onde os governos depositam os restos de seus lixos radioativos. De 100 a 500 metros. A 105 metros de profundidade, vamos encontrar a estação de metrô Arsenalna, que é a estação mais profunda do mundo. Ela fica em Kiev, capital da Ucrânia. Aos 122 metros, temos a distância mais profunda que a raiz de uma árvore conseguiu chegar. Trata-se de uma figueira, lá da África do Sul. A 220 metros, temos a profundidade do rio Congo, que é o rio mais profundo do mundo e fica lá na África. Na profundidade de 240 metros, temos um túnel chamado Seikan. O túnel Seikan é um longo túnel ferroviário sob o Estreito de Tsugaru, no Japão, e, atualmente, o segundo mais longo túnel ferroviário do mundo, com 65,23 quilômetros. Ele conecta a prefeitura de Aomori, na ilha japonesa de Honshu, e a ilha de Hokkaido, como parte da linha Kaikyu do sistema ferroviário japonês. Bom, e se você buscasse fugir de um ataque durante uma guerra, saiba que nem aos 305 metros de profundidade estaria completamente a salvo. Isso porque essa é a profundidade que a bomba nuclear B-82 consegue atingir com seu poder de destruição. E a 392 metros chega à profundidade do poço mais profundo do mundo. Se você acha que esse poço só pode ser cavado por máquinas avançadas, na verdade, pasme, ele foi cavado com a mão, sem equipamentos. Esse poço foi cavado em 1862, lá na Inglaterra, de 500 a 1000 metros. A 603 metros, alcançamos a maior e mais profunda fenda dentro de uma caverna. Essa caverna fica localizada entre a Eslovênia e a Itália. Caso você estivesse nessas redondezas e tivesse o azar de cair nessa fenda, você demoraria 11 segundos para chegar ao seu fim, por conta dessa profundidade. Para comparação, esse tempo é maior até mesmo do que cair do One World Trade Center, o prédio que fica lá em Nova York, nos Estados Unidos. Aos 700 metros, chegamos na profundidade onde 33 trabalhadores de minas, lá no Chile, ficaram presos por 69 dias. Aos 970 metros, chegamos na profundidade da mina de Bingham Canyon, que tem o maior buraco a céu aberto e fica lá nos Estados Unidos. De 1000 a 10.000 metros. A 1410 metros, chegamos no local onde foi realizado o show mais profundo. O show foi da banda Agonizer e foi realizado na localidade de Fiasalmi, lá na Finlândia. O som deles deve ser bem profundo. Nos 1642 metros de profundidade,
temos o Lago Baikal, que fica lá na Rússia. Já nos 1857 metros, alcançamos a parte mais profunda do Grand Canyon. Em 2197 metros, chegamos na caverna Voronezh. O labirinto de túneis situa-se na montanha de pedra calcária Gagrinsky Range, formada há milênios e descoberta em 1963 por uma equipe de geólogos. A entrada fica a 2.240 metros de altitude e a 15 quilômetros do Mar Negro. Aos 3.132 metros, chegamos ao fundo da mina Moab Khotsong, que é uma grande mina localizada na parte norte da África do Sul. Já a distância de 3.600 metros é a maior profundidade na qual foi encontrado um organismo multicelular vivo. Esse organismo foi apelidado de Minhoca do Inferno. Você já deve suspeitar por quê, né? Imagina o calor que deve fazer nessa profundidade. Aos 4.000 metros, chegamos na profundidade que outra mina lá na África poderia ter alcançado. Nessa profundidade que estamos, a temperatura pode chegar a 70 graus Celsius, de 10.000 metros até o centro da Terra. Aos 11 quilômetros de profundidade, chegamos ao local mais profundo e misterioso do oceano. Esse lugar é a Fossa das Marianas. Incrível pensar que existe um local na Terra que atinge os 11 quilômetros de profundidade. Esse local é o local natural mais profundo da Terra. Para você ter uma noção, um avião comercial costuma voar aos 11 quilômetros de altura. Só que imagina que essa distância toda é em direção ao fundo da Terra. E, finalmente, aos 12.226 metros, chegamos no local mais profundo que o homem já atingiu. O Poço Superprofundo de Kola é o resultado de um projeto de prospecção científica da extinta União Soviética. O projeto tentava perfurar a crosta terrestre o mais profundamente possível. Ele teve início no ano de 1979 e, já em 1982, atingiu os 12.000 metros. O objetivo era chegar aos 15 quilômetros de profundidade, porém, eles não esperavam enfrentar temperaturas tão altas, chegando a 300 graus Celsius, o que impediu totalmente a continuação dos trabalhos. Os equipamentos simplesmente não estavam suportando esse alto estresse e também as temperaturas altíssimas. Esse poço, apesar de profundo, é extremamente estreito, com 23 centímetros de diâmetro. E para bater esse recorde de profundidade, chegou recentemente o buraco mais profundo do mundo, criado por seres humanos. Se trata de um poço de gás e petróleo. Agora, o poço mais profundo do mundo atinge os 12.376 metros. Então, essa é a nova marca de local mais profundo ao qual o ser humano conseguiu chegar. Bom, para situar vocês, essa marca de 12.376 metros é o local mais profundo que o homem chegou, como acabei de falar, certo? Agora, se lembra que eu falei lá no início do vídeo que a Terra tem 3 camadas? E que só a camada mais superficial, que é a crosta, tem até 70 quilômetros? Ou seja, 70.000 metros. Então, o ser humano chegou a pouco mais de 12 quilômetros, ou seja, 12.000 metros. Isso quer dizer que a humanidade não chegou nem perto do fim dessa primeira camada apenas. Incrível, não é mesmo? Você acha que algum dia será possível chegar ao núcleo da Terra? Comenta aqui embaixo. Também, já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!